daqui, talvez você tenha vivido muitas coisas. Como é construir isso? Queria que você abrisse, por favor, em Mateus, capítulo 16, versículo 13. Mateus, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Querido, qual é essa igreja? Essa igreja que diz que o inferno não prevaleceria, como eu disse. Essa igreja que tem um poder tão grande que o Senhor diz: o que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Querido, aqui Pedro tem uma revelação de quem é Jesus. E é isso que nós temos que buscar no corpo de Cristo hoje. Uma revelação de quem você é no corpo. E do que o corpo é para você. Nós precisamos ter essa revelação. Porque o dia que nós tivermos a revelação da importância de Cristo, nós vamos ter uma identidade. No momento que ele tem uma revelação de quem Jesus é, Jesus diz para ele: você é Pedro. E logo depois dessa identidade que ele recebe, o que ele tem? Autoridade. Sobre você edificarei a igreja. E o que você ligar na terra será ligado no céu. Então você precisa ter uma revelação do corpo de Cristo. Entender que não é só um lugar que você visita, um lugar que você se dá bem, como que é uma palavra? É que eu falei muito inglês ontem, estou meio perdida. Na imigração foi muito inglês. Coitado de mim. Não é um lugar que você se sente bem, é outra palavra, mas não vou lembrar agora. Se identifica. A igreja não é um lugar, eu me identifiquei com essa igreja. Não é um lugar que você precisa ter uma revelação. Que é aqui que o Senhor estipulou uma família espiritual para você. E nessa revelação, você tem a sua identidade estabelecida. Eu estou aqui porque eu faço parte desse corpo. Porque eu carrego algo. A igreja não é uma pessoa falando e a outra recebendo. A igreja é o corpo manifestando o dom que há em cada um de vocês. Então não tem como só o Gu manifestar o dom que há nele. Só a Lília, não. É o corpo manifestando o dom que há em cada um de nós. Então aí você consegue, tem um pedacinho dessa igreja que cabe a mim. Tem um dom, algo muito importante que o Senhor derramou sobre a minha vida. E daí você tem a sua identidade. E você passa a ir à igreja não só porque você se identifica. Você passa a ir à igreja porque você tem noção que você é parte daquele corpo que Jesus separou aqui na terra. E depois disso você passa até o quê? A autoridade para manifestar o dom que há em você. Porque Jesus disse: então você é a parte desse corpo. Sobre você eu edificarei uma igreja. Sobre tudo que você ligar na terra, ligará no céu. Querido, você consegue entender a importância do corpo de Cristo e da sua vida nesse corpo? A igreja não é um lugar de se visitar ou um lugar apenas de se identificar. É um corpo que Deus preparou para você. E eu escuto algumas vezes as pessoas dizerem: eu me senti tão bem na Poema. Querido, você se sentiu bem porque você tem reconhecido a família que Jesus tem entregue para você. Você tem reconhecido, e foi isso que aconteceu comigo. Eu confesso que eu preparei um super esboço, mas ontem, vindo para cá no avião, e hoje durante o louvor, o Senhor ministrou muito meu coração de partilhar a minha história com vocês. Eu sinto uma atmosfera de cura, sabe? De Senhor restaurando e quebrantando os nossos corações nessa manhã. Eu entrei na Poema 15 anos atrás, uma menina destruída. Eu me lembro que eu entrei e sentei nesse banco como vocês estão sentados.
Minha mãe estava internada numa clínica psiquiátrica, eu já tinha perdido toda a minha família. E eu entrei, e eu estava sentada nessa cadeira, e o Lê tinha luzes no cabelo, tinha uma barbinha. Eu lembro que eu falei para minha prima, quem é o pastor? Ela falou, é ele. Eu falei, é ele. Tava com uma camiseta preta, parecia essas camisetas do... Ele não tá aqui, né? Será que ele tá assistindo? Tô falando mal do meu pastor, né? Perdão, eu te amo, Lê. Mas ele tava, e eu disse, ele é o pastor? Ela falou, é. E eu não era crente, mas eu era religiosa. Eu falei, não, mas ele não pode ser pastor assim. E eu lembro que o Lê colocou a mão sobre a minha cabeça, e ele disse assim, Deus separou um homem, você vai se casar, e vocês vão fazer a obra de Deus juntos. E hoje eu digo para você, não deixe de sonhar, porque Jesus está fazendo. Deus vai restaurar a sua vida, a vida da sua família. E ele começou a profetizar, sua querida, não me restava nada naquele dia. E aquilo que ele profetizou era impossível de eu viver. Aos 2 anos, minha mãe se separou do meu pai, eu fui morar com minha avó materna. E dentro da minha casa era um caos. Era um caos, minha avó, meu tio solteiro que morava lá ainda, eles se batiam, se estapeavam, brigavam o tempo todo. Eu lembro de entrar no quarto e ver meu tio tentando matar minha mãe com um travesseiro, porque ela tinha tomado um Danone que era dele. Então foi nesse ambiente que eu cresci. Eu lembro que um dia minha mãe falou, eu não aguento mais. E eu vou sair daqui. Minha mãe se apaixonou por uma pessoa com aquela ânsia. Porque muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas em coisas. Se eu casar, se eu for para Orlando, se eu for para o Brasil, se o meu green card sair, a nossa expectativa estão em coisas. Mas na real, é que se Jesus não invadir os nossos corações e não transformar as nossas vidas, não há o que supra as nossas necessidades, as nossas carências, não há. E a minha mãe, nessa ânsia de se construir, casou com uma pessoa. Nós fomos morar em Atibaia. E, de repente, essa pessoa se transformou. Começou a espancar minha mãe, a me espancar. Me trancava para fora de casa, lá era muito frio. Minha mãe engravidou nesse tempo, meu irmão nasceu. E ele prendia eu e minha mãe para dormir no frio, menos 2 graus. Meu irmão chorava querendo mamar no peito e ele não deixava minha mãe amamentar. E foram dias terríveis, até que um dia minha mãe entrou no quarto e viu que embaixo do lençol, a mão dele tinha uma sombra de uma faca. E minha mãe falou, nossa, esqueci de dar boa noite para Marcela. E ela entrou no quarto e falou, fique em silêncio, vem atrás de mim. E eu lembro que eu tinha 6 anos, não sei. Meu irmão devia ter 1 ano e pouquinho. E a gente saiu para a rua, conseguimos chegar no Orelhão. Quem conhece o Orelhão? Lembra os Orelhão? E a minha mãe conseguiu ligar. E a minha avó e meu tio foram nos salvar. Eu acredito que ele queria nos matar naquela noite. E a minha mãe voltamos a morar naquele caos, na casa da minha avó, naquela situação horrível. E eu me lembro que meu irmão começou a ficar muito doente, muita pneumonia. Meu irmão sangrava o nariz dele, que sujava lençol. Eu pequenininha, 8 anos, 9 anos, eu ajudava minha mãe a trocar lençol de tanto sangue que saía do nariz dele. E um dia eu fui num hospital escola, lá em Taubaté, e a médica chamou minha mãe e falou, olha, você tem HIV e seu filho também. E a sua filha pode ser que tenha, porque nós não sabemos muito sobre o HIV, é novo, 1994. E eu lembro que meu tio se abaixou, aquele tio que sufocava minha mãe com o travesseiro. E ele falou, olha, você nunca vai poder contar para ninguém, sua mãe tem HIV. Se você contar para alguém, ninguém vai chegar perto dela. E naquele dia criou um bloqueio dentro do meu coração. Eu cresci, virei uma adulta instantaneamente. E esse bloqueio, não fale para ninguém, não fale para ninguém. E aos 8 anos, meu irmão faleceu. Foi a primeira perda, eu tinha 15. E eu perdi meu irmão, me lembro de despedindo dele, entrando no ônibus da UTI. Ele indo para São Paulo, e eu lembro dele me abraçando. Eu falei, volta logo. E eu lembro dele falando para mim, eu não sei se eu vou voltar. E ali foi a primeira morte. E logo disso, quando eu saí do velório do meu irmão, minha mãe falou, vamos para o bar que eu preciso usar droga e beber. E eu passei a noite sentada numa cadeira, vendo minha mãe usar cocaína e beber, no dia do velório do meu irmão. E depois de 1 ano,
Quando tudo estava estabilizando, eu recebi uma notícia no dia do meu aniversário de 15 anos, que meu pai tinha caído do cavalo no sítio. Depois de 8 dias, meu pai morreu também, em 1 ano. E é essa menina que entrou lá na Poema, no salão do Zé Barreto, que o Leandro pôs a mão na cabeça, era nesse estado que eu estava. Perdida, sozinha, tinha perdido meu irmão, meu pai, e minha mãe era usuária de crack já. E eu estava fazendo direito nessa época. E eu lembro que eu chegava em casa, minha mãe estava tendo relação sexual com homens dentro do quarto. Homens de rua. E eu lembro que eu olhava para ver o que estava acontecendo dentro do carro. E eu me trancava no quarto e falava, Jesus, não deixa eles entrarem aqui para eles mexerem comigo. Minha mãe gastava todo o nosso dinheiro com droga, não tinha o que comer. Eu ia na minha avó pegar pão com mortadela. E depois de alguns anos, eu estava nessa cadeira, recebendo essa oração. Eu lembro que eu vi amor no olho do Lei e da Érica. Eu lembro que eu vi alguém que falou, eu acredito que Jesus pode transformar todas as coisas. Só que eu entrei na igreja muito ferida, e aí eu quero entrar na unidade e no poder do corpo de Cristo. Eu entrei ali desesperada, sem confiar em ninguém, com medo de tudo que podia acontecer, com medo de perder as pessoas e com aquela frase, não conta para ninguém. Então eu não tinha coragem de contar. E eu lembro que um dia o Lê me chamou lá na peixaria, nossa igreja era em cima de uma peixaria, pensa o cheiro que subia. E daí eu lembro que o Lê me chamou, pegou na minha mão, ele com a Érica, ele falou assim, Má, eu sei que a sua mãe tem HIV, tá tudo bem. Eu já sei. Falei, você sabe? Ele falou, eu sei. E eu lembro que eu abracei ele com a Érica, e naquela hora eu falei, nossa, eu não preciso mais ter medo de esconder. Alguém sabe e alguém me ama, mesmo sabendo disso. E eu lembro que logo depois teve um culto de mulheres. E a Érica chamou umas mulheres na cadeira, assim, colocou o meu microfone na minha mão e falou, conta para a igreja a sua história. E naquele dia eu falei, a minha mãe tem HIV, soro positivo. E eu consegui me libertar, porque o corpo de Cristo me tocou. Porque o corpo de Cristo me tocou e eu vi verdade. E eu vi que poderia existir um relacionamento de alguém que não ia me machucar. De alguém que eu não poderia ter vergonha, não precisava ter vergonha da história que eu carrego. Ali eu tive uma revelação do que é o corpo de Cristo. Quem é Cristo para você? Quem é? E naquele dia eu tive uma revelação. Esse é o corpo de Cristo, ao qual Jesus me deu para fazer parte. E depois de alguns meses, a gente falou de Jesus para minha mãe aceitou o Senhor. E Deus recolheu a minha mãe também. Numa oração que eu fiz dentro do banheiro. Jesus, eu não suporto mais ver minha mãe assim, se acabando com as drogas. Se é da sua vontade, leva a minha mãe. Só que eu não sabia que naquela mesma noite, Jesus ia levar ela. E querido, nesse tempo todo, um dia eu cheguei para os meus líderes e eu dizia assim, nossa, não tem GC de mulheres, né? As mulheres são muito novinhas, era a idade da Lilica, a maioria. A Lilica é um pouco mais nova que eu. Um pouquinho, bastante, né, gente? E daí eu lembro que eu falei dele, falaram assim, então agora você tem um GC de mulheres, você é a líder, parabéns. Eu falei, eu? Essa menina cheia de dores e feridas. E eu comecei a ser restaurada e cuidar de mulheres. E a minha casa tinha um GC. E isso foi um pouquinho antes da minha mãe falecer. E eu lembro que a gente fazia o GC na sala e ela ficava na cozinha. Porque ela já estava com a aparência bem feia, ela tinha vergonha. Mas ela ficava sentada com a Bíblia na cozinha e escutava as palavras do GC que estava acontecendo na sala. Querido, se você é um anfitrião de GC, ou se você ainda não é, você não tem noção do que Deus pode fazer. Você não tem noção do que Deus pode fazer. A minha mãe escutava a palavra de Deus e ali ela aceitou Jesus, ouvindo o GC da cozinha. Corpo de Cristo, unidade, relacionamento, verdade. E ali eu fui. Perdi a minha mãe, creio que o Senhor levou, que ela foi salva, que ela está com Ele. Casei na Poema, lá na primeira igreja com marca de óleo no chão. Fomos construindo uma história. E hoje nós somos pastores da Poema Curitiba, para a glória de Deus. E eu vim lá de Curitiba, tá vendo? Ó, Taubaté não sai de mim. E eu vim lá de Curitiba, ontem deixei minha filha chorando no aeroporto. Doeu meu coração, larguei tudo, vim correndo de um dia para o outro. Porque eu queria abraçar o Gu e a Lilian.
Porque eu precisava ser corpo com vocês e dizer que Gu, que eu não tenho como fazer nada para tirar a sua dor. Mas eu vim aqui para você tocar no meu corpo, como corpo de Cristo, e ver que Jesus pode restaurar todas as dores. Pode restaurar todas as coisas, todas as perdas. E eu vim aqui servir vocês nesses dias. Servir essa igreja, porque, querido, acredite na igreja. Acredite no poder do corpo de Cristo. E eu larguei tudo, eu não falo inglês, eu nunca andei de avião sozinha. Eu vim correndo porque eu falei, se a minha história puder tocar um pedacinho do coração de alguém, e a partir disso que saia poder de cura de você também. Lá adiante, se você puder, não precisa abrir, eu leio para você em João 17:20, diz: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus quer fazer por meio da mensagem que nós carregamos. E hoje eu tenho autoridade para dizer para o Gugu, essa dor vai passar. Jesus vai ressignificar essa perda e um dia você vai estar aqui testemunhando do que Deus fez através dela. E, querido, é isso que Jesus quer fazer na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Por quê? Porque há um dom dentro de cada um de vocês que precisa ser colocado para fora, porque haverão aqueles que virão através da mensagem que vocês pregarem. E é por isso que a Poema tem crescido. Nunca imaginei que eu estaria em Curitiba, outro em Mogi, outro em Guarulhos. Por quê? Porque nós temos nos tornado a mensagem viva de um evangelho verdadeiro que toca a vida das pessoas. Olha essa cadeirinha que está vazia aí do seu lado. É reservada a alguém que precisa ouvir a sua história, que precisa ouvir daquilo que Jesus fez através da sua vida. Então, esse é o real significado da igreja de Cristo. Sabe o Jonas que estava tocando aqui? Eu não sei se você lembra, mas ele foi meu líder quando eu cheguei. Eu honro a sua vida, Jonas, de verdade. Obrigada. Obrigada porque eu lembro do seu amor por servir. A gente foi num retiro, não sei se você lembra. E ele cuidou de mim bem no comecinho, porque como a Poema não tinha ministério de jovens ainda, o Lê falava, vai lá com o Jonas, com o Daniel, com a Leilane, vai lá que eles têm um ministério de jovens. E o Jonas cuidou de mim quando eu cheguei, acho que ele pode lembrar dessa história, perdida, eu não tinha referência de nada. Então esse é o corpo de Cristo, a palavra central da igreja é unidade, porque através da unidade o mundo saberá quem eu sou. Você já parou para pensar que com a sua unidade com o corpo, as pessoas lá fora vão enxergar Cristo na igreja? E às vezes a gente fica falando, não, mas tem que ter uma boa palavra, um bom lugar, um bom louvor. Tem que ter, claro que sim, a igreja tem que ser excelente. A igreja precisa ser atrativa, para que as pessoas queiram estar com a gente. Mas sabe o que a igreja precisa ter? Unidade, relacionamento, mesa. E quando você vai para uma mesa, se eu quero acessar o seu coração, primeiro eu entrego o meu. Então, se eu sento numa mesa e exijo que você abra meu coração, isso é barganha. O relacionamento, você senta e você abre o seu coração. Eu cheguei e falei, Gu, eu sei como é difícil. Eu já vivi tudo isso. E ali eu dou espaço para que o Gu abra o coração dele para mim. Isso é relacionamento, verdade, mesa. O que tanto a nossa cultura da Poema carrega. Então a igreja de Cristo precisa fazer com que o mundo veja o Pai em nós. Unidade não é todo mundo igual. Não é todo mundo falando a mesma coisa. A unidade é cada um sendo, com a sua subjetividade, uma parte integrante desse corpo. Deus quer que sejamos um. Essa é a palavra principal. Essa é a palavra principal. Só que, querido, ser um dá um trabalhão. Lá em Romanos 12, no versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ser um dá trabalho, ser um requer paciência.
Ser um requer empatia, misericórdia. Porque talvez aquele irmão chatinho, talvez aquela coisa que te doa, que você fala, nossa, desceu o quadrado. Talvez o irmão faça aquilo que você não concorda. Mas isso gera relacionamento. Se você abrir, não precisa abrir, eu vou ler rapidinho para você. Lá no versículo... eu tirei daqui. Eu fui tentando diminuir o esboço. Diz que quando você vai para uma mesa e você fala a verdade para o irmão, se ele recebe aquilo em verdade, vocês criaram um relacionamento. Então, se eu te digo, isso me feriu, e você diz, eu percebi que eu passei da conta, me perdoa. Nós passamos a ter um relacionamento de verdade como família. Só que o problema muitas vezes é que nós pedimos perdão assim, irmã, você é chata, você faz cara feia pra mim, você me trata grossa, então eu queria te pedir perdão porque eu tinha raiva de você. Querido, você não está pedindo perdão, você está vomitando o que você sente. Você não está pedindo perdão. Eu te digo, irmã, me perdoa, porque em algum momento eu feri meu coração, queria te pedir perdão. Irmã, eu não tenho nada contra você, estou te usando só meu exemplo, tá? E a Bíblia diz que quando você diz a verdade, e aquela verdade é aceita, você gerou um relacionamento. Essa é a vontade de Deus. A igreja é edificada em Cristo. Ele é o Salvador. É o fundamento. E nós somos o quê? A manifestação de Deus na terra. Para que seja tocada através de nós, em nós. E que verdadeiramente a gente viva essa verdade. Não é uma historinha bonita. Eu estou há 15 anos vivendo e eu te falo, é possível. É possível. Eu e o Gu trabalhava na Poema à tarde, né, Gu? Quantas conversas até 8 horas da noite. Gustavo, não concordo com isso. Mazinha, é assim, Gu não é assim. Só que ele anda falando, Gustavo, tinha que ficar andando atrás dele lá no estacionamento da Poema. Porque ele só consegue falar andando. De relacionamento, verdade. Então é possível sim. Não é balela, não é comercial de margarina. É a verdade de Cristo estabelecida em mim e você. Você crê? Só que dá trabalho. Só que requer o quê? Paciência, renúncia, descer um degrauzinho, ser o menor, gasta anos para se tornar um. Gasta anos para ser família. E para ser família você precisa celebrar com os que celebram, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Então se você vê um irmão que talvez se tornou líder, que talvez se tornou algo, aquilo endurece seu coração, não. Se alegra, porque chegará o momento que Jesus fará com você. Então eu me alegro por aquilo que o irmão tem vivido. Pelo carro que ele trocou, por algum bem que ele construiu. Eu me alegro, porque nós somos uma família. Só que daí eu te falo, por que o pai é nosso e o pão é meu? Por que o pai é nosso e o carro é meu? Por que o pão é nosso e o dinheiro é meu? Por que o pai é nosso e a igreja é minha, a Poema é minha? Não, querido. O pai é nosso, o pão é nosso, a igreja é nossa, o dinheiro é nosso, o carro é nosso. O seu carro é para dar carona para os irmãos também. Orlando é longe, vamos passar num lugar que ninguém tem carro. Vamos dar uma caroninha para o irmão vir para a igreja? Tudo que nós temos, a Gabi acabou de falar, tudo que nós temos é do Senhor. Não é só 10%, tudo que nós temos. Então o Pai é nosso. E todas as coisas que o Senhor nos dá é nossa. Isso é família. Então igreja não é música, não é louvor, não é pregação. Igreja somos eu e você. Amém? Você crê nisso? Então nós somos acostumados com a igreja de domingo, né? É normal. Já reparou que a Poema não é só aqui, só tem culto no domingo? Quando eu fui para Poema, o pessoal estranhou, porque lá as igrejas têm culto muitas vezes. E querido, financeiramente às vezes não é favorável para a igreja ter um culto na semana. Já parou para pensar? Só que nós não estamos preocupados com isso. A cultura sempre foi culto aos domingos e mesa todos os outros dias da semana. Porque é no GC, porque é na mesa, é no dia que você convida alguém para jantar na sua casa, é no discipulado, é no tempo junto que a gente constrói a igreja. Porque aqui eu manifesto o dom que há em mim. Vocês têm recebido daquilo que o Senhor tem me usado para dizer. Mas lá no GC, ou nas mesas que nós partilhamos daquilo que o Senhor tem feito em nós. Então, lá nós dizemos, olha, a palavra de domingo, aquela pastora deu testemunho. Que testemunho, né? Eu brinco a minha história assim, eu conto uma coisa, todo mundo faz, deu conto outra, nossa, deu conto outra, nossa. É muito
muito testemunho junto, querido. Só que eu falei no carro e eu repito agora para vocês. A minha história não é triste. A minha história é um testemunho vivo da glória de Deus. Porque apesar de todas essas coisas, com a ajuda do corpo de Cristo, eu não me tornei uma pessoa amarga, grossa, fechada. Esses dias minha filha falou assim para mim. Ela escutou, eu conto para ela, né, uns pedacinhos da história. Ela tem 9 anos. E ela falou: mãe, não dá para acreditar que você já viveu isso. Você é tão boazinha. Você é boazinha, mãe. Querida, a sua história não te define. As suas dores não te definem. Jesus tem uma identidade para você sarada, curada, restaurada. Você não precisa ser amargo, ser triste, carregar uma pressão de uma história que te machucou. É possível que você seja feliz e que você olhe para a sua história hoje com autoridade. E eu falo para vocês, eu vivi tudo isso, mas o Senhor restaurou a minha sorte. Jesus, pela graça do Senhor, me deu uma família, uma igreja com um monte de filhinhos maravilhosos lá em Curitiba. Por quê? Porque eu permiti que o Senhor viesse curando. Então, a igreja não é essa igreja de domingo, a igreja é essa igreja que toca a sua vida, que restaura o seu coração, que te ajuda na caminhada. Só que para crescer, querido, na igreja, crescer, que eu digo, para crescer em relacionamento e verdade, requer maturidade. Você precisa saber lidar com as diferenças dos outros. Lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 1, Jesus fala: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Por que a gente disputa tanto? Por que a gente desconfia tanto se um dia estaremos todos no mesmo lugar? Eu vou estar no céu, você vai estar também? Posso te esperar lá? Vamos estar junto, amém? Nós disputamos, corremos uma corrida que na verdade deveríamos ajudar os outros a irem com a gente. Só que a gente quer chegar primeiro. A gente quer cortar o fiozinho da largada. Ao invés de falar, irmão, dá a mão, vamos chegar junto. Não precisa haver competição, não existe o melhor e o maior. Existe cada um manifestando o dom que há em ti. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é informar a palavra. O papel da igreja é formar pessoas em Cristo. Esse é o principal papel da igreja. Todos nós aqui estamos sendo formados, desenvolvidos para sermos a estatura do varão perfeito. Eu e você. Não adianta eu disputar com você. Não adianta, porque todos nós estamos num processo de sendo desenvolvido. Sendo formados pela verdade que é Cristo. Eu e você. Então lá em Efésios, agora no versículo 7, capítulo 4, 7, na verdade no 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então há os 5 ministérios em que cada um de nós se encaixa. E esses 5 ministérios é a mão de Deus aqui na terra. Toda a igreja deveria ter os 5 ministérios ativos. Por quê? Porque é a mão do Senhor estabelecendo governo sobre a igreja. Então não preciso disputar com você. Eu carrego algo. O Gu sempre teve um dom de mestre, de facilidade com as escrituras. Então toda dificuldade que eu tenho, eu peço ajuda para o Gu. Então não preciso disputar quem há, o que cada um carrega. Ele me ajuda no que eu tenho e eu ajudo ele no que ele tem. Porque foi estipulado para cada um. Uns para, cada um. Determinando o que Deus escolheu para mim e para você. Não há disputa. Não há uma corrida. É uma caminhada que nós vamos chegar juntos. Você crê? Então não tem porquê
Tem uma igreja querendo ser sarada, querendo ser curada. Há uma igreja sedenta por verdade, por relacionamento, por uma nova vida. Então Jesus restaura a minha vida e é através de mim. E nós vamos criando um corpo. Então, queridos, hoje, o que acontece muitas vezes com a igreja de Cristo? Nós estamos buscando palavras de autoajuda. Estamos buscando palavras que enobrecem o nosso eu, quando na verdade nós deveríamos estar buscando uma igreja que te fala a verdade. Uma igreja que te mostra o que está errado. Uma igreja que olha no seu olho e diz, olha, isso precisa ser transformado. Isso precisa ser alinhado. Mas não, nós queremos coisas que satisfazem o nosso eu, o nosso ego. E não é essa a verdade do evangelho. Jesus quer que a gente se transforme, não carregue coisas que não pertencem mais a nós. E quem vai te ajudar nisso é a igreja. Nesse caminho todo, depois de todas essas perdas, eu me tornei uma pessoa muito emocionalmente dependente do meu marido. Porque era a única pessoa que me restava. E eu fui muito confrontada por muitas pessoas da igreja. Marcela, você precisa mudar isso. Uma coisa é admirar, ser submissa. Mas uma coisa é ser super protetora. Uma coisa é você blindar para que nenhum mal aconteça. Então, depois de todo aquele processo que eu vivi dentro da igreja, eu fui restaurando valores. Que Jesus me ama, que Deus tem algo para mim. Que eu preciso deixar Jesus trabalhar também na vida do meu marido, da minha filha. Então, todos nós estamos num eterno processo. E a igreja te ajuda nisso. É num discipulado que muitas vezes a coisa que você não enxerga vai ser dita. Irmã, isso precisa mudar. Você não tem enxergado que isso não é legal? E você fala, cara, eu preciso rever valores dentro de mim. Eu preciso rever realmente coisas que não são do Senhor. Se eu tenho uma mentirinha, se eu tenho uma soberba, se eu tenho um jeito orgulhoso de tratar as pessoas, o irmão vai dizer, não foi legal aquela fala sua. Só que como que nós vamos viver essa verdade se a gente não se relacionar? Como que nós vamos viver? Não, a gente precisa se relacionar, a gente precisa tocar um ao outro. Para que a gente consiga viver essa plena vontade. Então eu fui muito desafiada nesse testemunho. Só que hoje, depois de todas essas perdas, depois de toda essa história, eu tenho autoridade para dizer para você quem Deus é. E talvez nessa dor que você esteja passando aí, se você compartilhar isso com o corpo, talvez a sua história possa curar muitas pessoas. A sua história pode transformar a vida de muitas pessoas. A sua história pode tocar alguém e de você sair poder. E esse poder não é seu, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Então não tem cidade, não tem cultura. Eu lembro quando eu cheguei lá na Poema Curitiba, eu falava muito, nossa, mas a cultura aqui é muito diferente. Nossa, mas a cultura aqui, as pessoas são muito fechadas. Eu lembro quando eu ia no supermercado lá, a pessoa falava assim para mim, eu chegava na fila do caixa e dizia, eu quero tal coisa. Daí eu estava com a minha filha, daí eu falava, nossa, tá frio, né? A pessoa, sim. Daí eu dizia, mas abril já é frio assim? Sim. Falei, mas costuma dar temperatura negativa? A pessoa, sim. Daí minha filha, o que ela tem? Daí eu ficava, xiu. Daí eu falava, então tá bom, moça. Daí mãe, ela não tá bem, né? Fica quieta, Maria Luísa. A gente ia na padaria, pedia pão. Tem 2 pães? Jogava o saquinho. Daí minha mãe falava, ele também não tá bem, né, mãe? Eu falava, acho que ninguém tá bem, filha. Por isso que Jesus mandou nós aqui. Porque eu falei, se eu pego aquela cultura e digo, não, aqui todo mundo é fechado. E eu vou me fechando também, sabe? E eu vou também deixando de dar bom dia. Eu passeio com a minha cachorrinha, minha vizinha é grudada na minha casa. Não é que nem aqui que as casas são longe. Lá em Curitiba é parede com parede. Eu saio com a minha cachorrinha e a vizinha sai com a dela. Ela não me dá bom dia há 1 ano e 4 meses. E faz 1 ano e 4 meses que eu dou bom dia para ela. Eis que colherei um bom dia um dia. Amém? Eu creio. Porque a cultura dela não pode interferir na minha. A minha cultura é bom dia, boa tarde. Porque Curitiba será tocado pelo amor que eu carrego. Quando a gente chegou lá, a gente teve muita crise de ansiedade, de identidade. Eu falava, por que não mandou o Ladentim? Vocês conhecem o Ladentim?
O Ladentinha é todo certinho. Não tem tatuagem, fala bonito, filho de delegado. O Ladentinha é o pastor perfeito, não é, Gu? Laden. Vai mandar o Xandão para Curitiba? Eu falava Jesus. Eu falava, Xande, você ouviu Jesus direito? Ninguém tem tatuagem, todo mundo fala baixo. Eu falava, Xande, não é possível. Era o Laden e você entendeu errado. Era o Laden. Não era para ser nós, querido, o que Jesus tem feito, pela graça do Senhor. Porque tinha que ser a gente. Só que nesse processo, o Xandão teve que romper. Teve que mudar o jeito de se vestir. Teve que, em horas, aprender a falar alto, porque ninguém é enrijecido. Você não é enrijecido, eu sou assim. E eu estou em Orlando e acabou, não. Você precisa mudar para ser melhor? Você precisa mudar para a glória de Cristo, tocar a vida de outra pessoa? Então eu vou ser diferente. E o Xande começou a mudar as roupas, tentou transformar, a gente foi tentando se adaptar à cultura, mas de forma nenhuma deixar que a cultura engesse o que eu nunca fui. Você é luz aonde você estiver, do jeito que você é, porque a todos nos cabe um ministério, o ministério da reconciliação. E é por isso que Jesus grita pela unidade, porque Ele quer restaurar o mundo com a igreja. E se a igreja não for nós não vamos conseguir levar a palavra para que os que estão lá fora se reconciliem com Deus. E antes de encerrar, eu queria ler com você 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então temos que proclamar a restauração da terra, pregando a toda criatura, reparadores de brecha, pacificadores, mensageiros da paz, reconciliadores. E querido, Deus não busca substituto, Ele busca representantes deles aqui na terra. E eu queria orar por você nessa manhã. Não foi fácil e não é ainda. Tem dias que eu tenho que afirmar para mim mesma, Marcela, você foi curada? Opa! Confesso que ontem viajar sozinha, deixar minha filha lá chorando, eu falei, Deus, será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Porque às vezes eu volto nesse lugar de não acreditar. Eu volto nesse lugar de instabilidade. Sabe por quê? Porque eu olho para mim e eu vejo quanto falha, quanto medrosa. Mas nessas horas eu lembro daquele que me restaurou. E eu falo, é para eu ir sim. Porque se uma pessoa hoje, nessa manhã, for transformada com o meu testemunho, eu já vou embora feliz. E é isso que Deus tem para você. Amor, restauração, cura. Só que talvez você está olhando tanto para você, tanto para suas dificuldades, tanto para os seus medos. Talvez o seu lugar aqui hoje seja tão difícil. Talvez você veio do Brasil. Eu sei que é muito difícil estar em outro país. Mas eu te digo, se você tem uma palavra, permaneça fiel a ela. Quando eu cheguei em Curitiba, eu tive medo, mas eu tinha uma palavra, vá para Curitiba. Eu separei aquele povo. Então nós precisamos caminhar de palavra em palavra. E eu queria orar para você, para que Jesus restaure a sua vida, para que Jesus te faça viver em relacionamento, em verdade e principalmente para você acreditar na igreja, para você acreditar no poder da unidade, para você acreditar do quanto a igreja pode restaurar esse mundo e o quanto nós temos o poder no Senhor de ser reconciliadores. Você crê nisso? Queria que você curvasse a sua cabeça. E eu queria que você dissesse para o Senhor das suas dificuldades, dos seus medos, das suas dores. Que você falasse para o Senhor, Deus, eu ouço tudo isso, mas eu não consigo colocar em prática. Eu não consigo viver verdadeiramente isso. Senhor, eu não consigo acreditar na igreja. Eu não consigo acreditar no corpo de Cristo.
Ou eu não consigo acreditar que é possível que o Senhor faça isso através de mim. Eu não consigo acreditar que o Senhor pode fazer da minha história um testemunho vivo da tua glória. Eu não consigo acreditar que eu possa ser reconciliador do Senhor aqui na terra. Porque dói a falta de perdão, dói as minhas dores ainda, dói tudo que o Senhor, que está no meu coração e que eu não consigo entregar para o Senhor, dói. Mas hoje Jesus te diz, há uma nova história, há um novo começo. E Ele quer curar a sua vida, assim como Ele curou a minha. E eu ainda me emociono de contar algumas coisas, porque não é fácil, querido. Mas essas histórias me lembram de onde eu vim e para onde eu estou indo. E hoje eu te convido a olhar para trás e ver que ainda que você não esteja tão longe como você gostaria, você não está no mesmo lugar. Jesus está restaurando a sua sorte. Jesus está restaurando a sua sorte. Celebre pequenos avanços. Celebre cada domingo que você sai da sua casa para estar aqui, para ouvir a palavra de Deus. Talvez você fale, pastor, eu ainda não consigo ser parte do corpo. Celebre que todo domingo você está aqui, se entregando e caminhando para ser parte dessa família Poema, cheia de defeitos, mas que tem permanecido fiel à palavra de Deus. Jesus está restaurando a sua sorte. Jesus está colocando novos sonhos no seu coração. Não deixe de sonhar, não deixe de acreditar. Entrega suas dores nessa manhã. Os seus desafios diários de ser quem você é. Eu sei quanto desafiador é. Mas Jesus te diz hoje, olha para mim. Sou eu quem faço, sou eu quem te escolhi. Não tem a ver com você, tem a ver com Jesus. Tem a ver com Jesus e com o poder dele sobre a sua vida. Não tenha vergonha da sua história, do seu passado. Se pessoas te feriram, tenha misericórdia delas. Como Jesus que olhou para aquele bandido do lado dele hoje, como estará comigo no paraíso, porque o coração dele era misericordioso. Perdoa as pessoas que te feriram, tenha misericórdia delas. Muitas vezes elas nem sabem o que fazem. Hoje Jesus está te dando uma manhã de cura e restauração. E eu profetizo sobre a igreja, assim como o Senhor curou e tem curado a minha história e o meu coração. Eu profetizo sobre essa igreja um tempo de cura, de restauração, de nova vida, de nova esperança. Um tempo de se relacionar, um tempo que Orlando será tocada pela Poema Nation, porque a unidade será tão grande que tocará muitas pessoas lá fora. Porque o Senhor escolheu essa igreja. Porque existia um casal que decidiu largar tudo para estar aqui por amor a Deus.